Olá, eu sou Edenilton Salvador e estamos começando mais um OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Devido ao grande número de sugestão dos nossos amigos telespectadores, dos nossos telespectadores internautas, vamos falar hoje sobre condomínios residenciais edilícios na legislação atual. E para falar sobre o assunto, sobre condomínios, convidamos o doutor Jurandir José Damer. Dr. Jurandir é advogado, pós-graduando em Direito Civil e Processo Civil pela Exanc, atuante nas áreas do direito civil, trabalhista, empresarial, previdenciário e da família. É membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas da 8ª Subseção Piracicaba. Doutor Jurandir, como vai? É um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Doutor Edenilton, boa noite. Prazer é todo meu em estar aqui nesse momento para dar a minha singela contribuição aí acerca do assunto que estará em pauta. Muito obrigado pelo convite. Doutor Jurandir, para início do nosso bate-papo, gostaria que o senhor esclarecesse aos nossos telespectadores o que é um condomínio e quando surgiram os condomínios residenciais no Brasil. A palavra condomínio, ela vem do latim e significa, da palavra condominium, cum, que é com, e dominium, que significa autoridade. Então, com autoridade. A pessoa que exerce a propriedade, então ela tem a autoridade. No sentido técnico, no direito brasileiro, na legislação brasileira, o condomínio é a ideia do direito exercido por diversas pessoas sobre a mesma coisa. No sentido técnico, seria várias pessoas exercendo o direito de propriedade sobre a mesma coisa. Já quanto ao surgimento dos condomínios residenciais no Brasil, em a pesquisa feita no site museudapessoa.net, buscamos a informação de que os primeiros condomínios no Brasil surgiram na cidade do Rio de Janeiro em 1920. E somente após a Segunda Guerra, na década de 40, é que acabou tendo uma expansão um pouco maior, tendo um crescimento exponencial na década de 40 e 50, atraindo a necessidade de uma regulamentação, o que acabou acontecendo em 1964. Muito bem. E quais os dispositivos legais que regulamentam não apenas a criação, mas também a vida em condomínio? Como eu ia dizendo, com o crescimento desse tipo de imóvel destinado a moradia residencial em condomínio, em 1964 foi promulgada a Lei 4.591, que em seus artigos 1º ao 27º tratava da questão da relação de condomínio residencial. Essa lei ela perdurou aí por vários anos, sofreu algumas alterações pela própria Lei 8.245 e posteriormente também em 96 sofreu mais algumas alterações. Mas a mudança maior ocorreu com a edição do Código, a promulgação do Código Civil de 2002, onde nos artigos 1331 ao 1358, o Código Civil acabou avocando para si a regulamentação da legislação da moradia em condomínio. Mas não são só esses dispositivos legais que tratam da matéria. Há outras normas que são importantes, tanto ou até mais do que o próprio Código em relação à regulamentação da vida em condomínio. Podemos citar aí a própria Convenção Condominial, que ela é obrigatória, ela está imposta no próprio Código e ela vai criar regras, algumas cláusulas já pré-estabelecidas, pré-determinadas pelo Código, tá? E todas as outras que os condôminos entenderem por bem, entenderem necessários para regrar a convivência, as relações entre si. O regimento interno também complementa a convenção condominial e também, juntamente com ela, faz lei entre os condôminos. Tá? Além da convenção e do regimento interno, as decisões aprovadas das assembleias também obrigam os demais condôminos, portanto, fazem lei entre as partes.
entre os condôminos. Em relação à convenção condominial, é importante levar ao conhecimento de todos que, com a edição do Código Civil, ela não tem mais uma obrigatoriedade de ser levada a registro junto ao cartório de registro de imóveis. Contudo, para que ela produza efeito perante terceiros, o conhecido efeito erga omnes, é necessário o registro. Então, uma vez aprovada, ela vai produzir efeitos perante os condôminos. Mas para produzir efeito perante terceiros é necessário o registro no cartório de registro de imóveis. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais aos nossos telespectadores qual a importância da convenção condominial, né, e do regimento no condomínio e para os condôminos. Doutor Edenilton, a convenção condominial, como eu disse, terá algumas cláusulas obrigatórias previstas no Código Civil. No entanto, várias outras cláusulas vão ser criadas para regrar os interesses das partes. Dentre as cláusulas obrigatórias que o Código determina que tenha, ele deixa a critério dos condôminos fixar quórum, fixar prazo para a convocação da Assembleia, fixar as competências do síndico, além das que já estão no Código, fixar multa para caso de descumprimento. Enfim, ela cria como se ela fosse uma legislação complementar, onde as partes vão criar regras que serão a si submetidas. Então, a convenção, o regimento, por exemplo, na convenção condominial eu vou ter fixado qual que é a cota parte de cada unidade. Obviamente, respeitando o que foi pré-determinado na pré-constituição do condomínio, que vai ser apurado com base no valor do imóvel e não mais na metragem do terreno, como era antigamente. Tá? Mas, por exemplo, a cota parte. É extremamente importante definir qual que é a cota parte, porque é com base na cota parte, que é a fração ideal que cabe a cada unidade autônoma, que eu vou apurar, por exemplo, qual que é o valor do pagamento mensal nas contribuições que serão necessárias para a manutenção do condomínio. Tá? Então, é de extrema importância que você tenha a convenção em consonância com o Código e prevendo todos esses dispositivos a fim de que o condomínio possa seguir a sua trajetória naturalmente. O que são despesas ordinárias, despesas extraordinárias e a quem cabe cada uma delas? Bom, despesas extraordinárias são as despesas necessárias com a manutenção do imóvel, são com a conservação do imóvel, com a melhoria do imóvel. Já as despesas ordinárias são as despesas comuns, corriqueiras, do dia a dia. As despesas com pagamento de funcionários, da mão de obra de portaria, as despesas com manutenção de limpeza, higiene, conservação do local de utilização. Quem responde a quem cabe a cada uma delas? As despesas extraordinárias, elas são da responsabilidade do condômino, do proprietário da unidade, ou dos proprietários da unidade, se for mais de um. Já as ordinárias também são dele, contudo, se o imóvel estiver locado, cedido, enfim, por qualquer motivo não estiver sendo usado pelo proprietário, ele pode pactuar com quem estiver utilizando para que aquela pessoa que está utilizando pague as despesas ordinárias. Já as extraordinárias não são da responsabilidade de quem está utilizando em caso, por exemplo, de um inquilino, de um locatário. E o senhor poderia dar um exemplo ao nosso telespectador o que são despesas ordinárias e o que são extraordinárias, mesmo porque para que o locatário ele fique atento, né, ao que cabe a ele e ao que não cabe. As despesas ordinárias, como dito, são as corriqueiras, as que tem no dia a dia para que o condomínio funcione. São as despesas, por exemplo, com o pagamento do salário dos porteiros do condomínio, do vigia, o pagamento das despesas de energia da área comum, de limpeza da área comum. Já as extraordinárias é de manutenção do próprio edifício, do próprio patrimônio, vamos dizer assim, dos condôminos. Uma pintura externa do condomínio, a troca do piso, do hall de entrada, por exemplo. Tela na quadra. Tela na quadra, exatamente. Enfim, melhorias que vão valorizar, vão incrementar, vão agregar valor ao imóvel. Essas são as extraordinárias. Muito bem. E tenho mais uma outra pergunta de um dos nossos telespectadores. Para que serve o fundo de reserva? Doutor Edenilton, antes de eu dizer para que serve, eu tenho que dizer o que é. Fundo de reserva, como o próprio nome diz, é um fundo que fica como uma reserva.
É como se o condomínio tivesse imaginando a possibilidade de lá na frente acontecer algum imprevisto e eventualmente ter que ter uma despesa extra para suportar algum conserto de emergência, algum problema emergencial no condomínio. Então o fundo de reserva ele tem essa destinação, ele é uma reserva realmente e serve para suprir o caixa numa eventual emergência. Suprir aí as necessidades, um conserto de um portão, de um motor de elevador, enfim, alguma emergência que aconteça. Então ele pode ser utilizado e em seguida ele é recomposto. Muito bem. Dr. Jurandir, o condômino ele paga mensalmente a sua cota condominial. E como é definido esse valor? Muito bem. Existem duas formas de apuração do valor da cota condominial. A primeira, que eu posso citar, seria por pagamento por provisão. É uma previsão que você faz de quanto você vai estar estimando que será a sua despesa no determinado período. Essa previsão ela é feita na Assembleia Ordinária, normalmente no início do ano. E essa previsão, você vai considerar todas as despesas existentes para a manutenção, o funcionamento do condomínio em si, e aí você faz uma previsão de quanto você vai estar pagando. O problema de fazer por previsão esse rateio é que você vai ter um valor já pré-estabelecido mensalmente. E no caso de uma eventual emergência, não inadiável, que daí você poderia estar usando o fundo de reserva, mas de uma eventual emergência que aconteça e que pode ser feito com uma certa folga, um certo tempo, haverá necessidade de se votar uma cota extra, o que deverá ser feito através de uma assembleia extraordinária. Já a outra forma de apuração é a por rateio, que é onde que o valor da sua cota condominial ela não vai ser igual de um mês para o outro. Ela vai estar oscilando um pouco para mais, um pouco para menos, ou seja, a administradora do condomínio, ela sabendo já de quais são as despesas corriqueiras, com manutenção, com portaria, enfim, com impostos e tudo mais que incide, ela vai fazer até uma determinada data, apuração, e vai gerar, e desse valor ela vai dividir pelo número de unidades, com base no fator correspondendo à cota parte de cada unidade, e vai apurar o valor que é o rateio, que é para o mês seguinte. E aí você não vai ter a surpresa de ter que ratear uma cota extra futuramente. Então são essas duas. Tanto uma quanto a outra funcionam normalmente. Quem define isso os próprios condôminos, são os próprios condôminos, na Assembleia Ordinária, que é realizada uma vez por ano, normalmente no início do ano. Muito bem, vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural da Fernandes e Rodrigues Consultoria. Biotipo, farmácia de manipulação. Lobão, clínica veterinária e centro de estudos avançados em homeopatia. Bala Minuti, gestão do conhecimento. Santa Casa Saúde, o plano que está há 20 anos com você. Sua segurança quando você mais precisa. Sua confiança, mais qualidade de vida. Santa Casa Saúde, o plano com maior estrutura física da região e retaguarda em urgência e emergência. Santa Casa Saúde, sua vida, nosso compromisso.
Estamos de volta com a OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Hoje falando sobre condomínios residenciais, tendo o prazer em conversar com o Dr. Jurandir José Damer, que é advogado e atuante nas áreas do direito civil, trabalhista, empresarial, previdenciário e da família e sucessões. Estamos respondendo as perguntas dos nossos amigos telespectadores, dos nossos internautas. Dr. Jurandir, o que é? Quem convoca e se o locatário pode participar e votar nas assembleias? Doutor Edenilton, caros telespectadores, o que é a assembleia? A assembleia é uma reunião dos condôminos devidamente convocados, com uma pauta pré-definida, e é o local onde que os assuntos dessa pauta vão ser colocados em votação para que sejam aprovados, enfim, e para que possam passar a obrigar os condôminos, não só os que estão presentes, mas também a todos os demais, desde que, obviamente, respeitado o quórum necessário para a aprovação de cada um dos assuntos, observando os quórums previstos na Convenção e no próprio Código Civil, que estabelece alguns para o caso de omissão da própria Convenção. Quem convoca? Quem convoca, segundo o inciso 1º do artigo 1348 do Código Civil, é o síndico. Mas se o síndico, por algum motivo, se omitir a convocar a Assembleia, 1/4 dos condôminos poderá fazê-lo. Então, o síndico sendo instado a convocar uma assembleia para a análise e aprovação de determinado assunto, e este ficando inerte, 1/4 dos condôminos pode se reunir, fazer um abaixo-assinado, a fim de comprovar que fazem parte de 1/4 e que têm direito a voto, e assim fazer a convocação dessa assembleia, e ela será válida e eficaz. Quanto à questão do locatário, se pode ou não participar, é uma pergunta a resposta para essa pergunta é um tanto quanto complexa. Certamente algumas pessoas que estão me ouvindo e alguns colegas vão divergir da minha opinião, mas o locatário como cidadão, se estiver com uma procuração e essa procuração atender os requisitos pré-estabelecidos na Convenção, quanto aos poderes, a eventual reconhecimento ou não de firma, para estar participando dessa convenção, o locatário sim pode participar, representando o proprietário, representando o condômino. Não só o locatário, como qualquer cidadão pode participar, nessa condição. Agora, na condição de locatário exclusivamente, sem a procuração, há quem entenda que o Código Civil, em que pese tenha derrogado a Lei 4.591 de 1964, que tratava da matéria, entende que ainda prevalece o parágrafo 4º do artigo 24. Esse parágrafo ele foi instituído, ele foi criado pela Lei 8.245. E também houve uma alteração em 1996, também por uma lei que tratou do assunto e deu uma melhorada nesse artigo, dizendo que o locatário sim tem poderes para participar da Assembleia. Ocorre que o locatário ele só pode votar para aprovação, por exemplo, de despesas ordinárias. As extraordinárias não. E ele só poderia participar se o condômino da unidade da qual ele é inquilino não estiver presente, sob pena de você ter 2 votos para a mesma unidade, a mesma cota-parte. Tá? Então, há quem defenda essa tese de que ainda está em vigor esse parágrafo 4º do artigo 24 da Lei 4.591 e que o locatário poderia votar. Contudo, a minha opinião e de alguns colegas é divergente. Por quê? Porque se o Código Civil avocou para si a matéria e passou a regulamentar a matéria como um todo, e o Código Civil diz que no artigo 1335, inciso 3º, salvo o melhor juízo, inciso 3º, diz que é direito do condômino, estando quite, votar nas assembleias e delas participar. Então o código ele diz quem pode participar e diz quem pode votar,
que seria o condômino. E o mesmo código, ele fala, ele equipara, por exemplo, o promitente comprador e o cessionário ao condômino para poder praticar os atos inerentes ao condomínio. Contudo, não fala do locatário. E a partir do momento em que o código trata inteiramente da matéria, no meu entendimento, ele acabou revogando os artigos 1º ao 27º da Lei 4.591. Portanto, sendo o parágrafo 4º, que daria direito a voto do locatário, do artigo 24 da Lei 4.591, e esse estando sendo revogado, ele não poderia participar. Muito bem. E o condômino que receba uma multa e discorde da mesma, como deve proceder? O condômino que eventualmente venha a ser multado, em que pese o Código Civil, ele não preveja o direito de defesa, não preveja que cabe recurso dessa imposição de multa, seja ela de advertência ou de multa pecuniária realmente, por um princípio constitucional de ampla defesa, nós temos entendimento de que a convenção deveria, se não tem, e as mais recentes acredito que já tenham, principalmente quando buscam orientação de um profissional habilitado para tanto, ela prevê não só a imposição de multa para o condômino faltoso, como ela prevê quais os recursos cabíveis. Normalmente cabe um recurso. A convenção vai estar prevendo um prazo para como deve ser feito esse recurso, o prazo em que deve ser feito esse recurso, a quem ele deve ser dirigido e, obviamente, um prazo para que o conselho, que provavelmente vai estar analisando esse recurso, dê uma resposta, deferindo o recurso, cancelando a multa ou minimizando a multa, julgando parcialmente procedente o recurso, ou ainda julgando totalmente procedente, cancelando ou eventualmente mantendo. Mas, pelo menos, fica garantido o exercício da ampla defesa do condômino. E quanto à permissão de animais em apartamento, o que o senhor pode dizer? O Código não trata do assunto, a Lei 4.591 não tratava do assunto. Esse assunto sobre poder ou não poder manter animais no apartamento ou na sua unidade autônoma em caso de condomínio horizontal, fica a critério realmente da convenção condominial, a critério do regimento interno. Portanto, é importante que quando o cidadão buscar comprar um imóvel num condomínio, ele esteja atento às normas, à convenção e ao regimento interno. Porque há aqueles que adoram, são apaixonados pelo seu bicho de estimação. E há aqueles que têm aversão, e temos que respeitar. Então, se eu sou um cidadão que tem aversão a um bicho de estimação, eu tenho que procurar saber na hora de comprar o meu apartamento, se a convenção condominial, por exemplo, prevê que pode ter animais no prédio. Se está prevendo, eu devo escolher um outro local, porque eu sei que eu vou ter problema. E se eu sou apaixonado, eu vou procurar algum lugar que prevê que possa ter. E no caso de omissão, se a convenção condominial for omissa quanto a poder ou não poder ter animais, especialmente as convenções condominiais dos condomínios mais antigos, em uma eventual ação judicial, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo tem admitido a permanência dos animais de estimação nos condomínios, nos apartamentos, nas unidades autônomas, desde que não perturbe os demais moradores. Muito bem, doutor Jurandir. Nós temos muitas perguntas, mas infelizmente não vamos ter tempo para responder todas. E aquele condômino que ele dá um jeitinho e na vaga dele ele coloca ou a bicicleta ou a moto, pode? Doutor Edenilton, na verdade, se a convenção condominial prevê que determinada unidade autônoma tem apenas uma vaga na garagem, ele só pode guardar um veículo. Se for uma bicicleta, se for uma moto, se for um carro, é um. Não pode ser 2 ou 3. Por uma questão óbvia, porque vai abrir um precedente para que todos passem a fazer a mesma coisa. Aí você vai entrar no seu veículo e o seu vizinho guardou na vaga dele um veículo e uma motocicleta, e você não consegue abrir a porta do seu veículo. Ou então ele vai manobrar a bicicleta ou motocicleta na vaga dele e acaba arriscando o seu veículo. Então acaba gerando um desnecessário risco aos demais condôminos de dano. E quem vai responder?
os próprios condôminos, porque como não vai ter que saber quem causou esse dano, o condomínio vai acabar respondendo. Então, guarde uma vaga, guarde um veículo. Então, é bom saber que a bicicleta é contada como um veículo. Como um veículo. E o nosso tempo está acabando, infelizmente, mas vamos a mais uma pergunta. Quem poderá ser síndico? Qual o papel do síndico e como destituí-lo? Quem pode ser síndico? O artigo 1347 do Código Civil diz que qualquer pessoa pode ser síndico, não necessariamente condômino. Há inclusive previsão de que uma pessoa jurídica pode ser síndico de um condomínio. Hoje já existe a figura do síndico profissional, que pode ser síndico de vários condomínios. E esse tipo de serviço já é oferecido por várias administradoras. E podem ter certeza que é um caminho seguro devido à larga experiência desse profissional e que vai conduzir seguramente os interesses e com cuidado, com carinho, as contas do condomínio. Qual o papel? O papel do síndico, ele é primordialmente fazer cumprir e fazer cumprir o regimento e a convenção. A convenção e o regimento, porque são as regras, são as normas que vão obrigar todos os condôminos. Além disso, ele vai representar o condomínio ativa e passivamente, tá? Em relação a terceiros, em relação a processos eventualmente judiciais, em relação a instituições financeiras, em relação a prestadores de serviços. Esta é a função do síndico. Fazer cumprir o regimento da convenção, representar o condomínio ativa e passivamente perante terceiros. Como destituí-lo? O artigo 1349 do Código Civil, ele prevê que o síndico pode ser destituído em 3 situações apenas. Se o síndico praticar irregularidades, se o síndico não prestar contas, que é de sua obrigação, ou administrar de forma inconveniente o condomínio. E não é simplesmente fazer uma mera alegação de que o síndico está praticando uma dessas 3 irregularidades. É necessário que se faça uma apuração, que se constate, se dê o direito de defesa ao síndico, para que então, através de uma assembleia, faça-se a votação sobre a destituição ou não. Obviamente que o síndico não vai querer ser destituído, então muitos não vão querer convocar uma assembleia com esse fim. Então, 1/4 dos condôminos tem legitimidade para convocar essa assembleia e com cota específica de destituição. E é colocado em votação, se aprovado por maioria dos presentes, o síndico é destituído. Dr. Jurandir, eu quero agradecer a sua presença aqui no OAB na TV. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, né, e o assunto é bastante extenso. Espero que o senhor aceite convites nossos, né, para vir outras vezes, porque infelizmente deixamos de responder muitas perguntas dos nossos telespectadores e quero agradecer. Obrigado pela sua presença. Dr. Edenilton, eu que fico muito feliz e muito agradecido pelo convite. Espero que seja proveitosa a minha singela colaboração. Infelizmente, pelo tempo ser curto, muitos assuntos relevantes não foram tratados e, se tiver uma segunda oportunidade que pudermos contribuir para esclarecer, estaria à disposição. Muito obrigado. Muito bem, e chegamos ao final do nosso programa. Hoje conversamos com o Dr. Jurandir José Damer, falando sobre condomínios na legislação atual. Dr. Jurandir respondeu perguntas dos nossos amigos telespectadores, dos internautas que enviaram muitas perguntas para nós. E você também pode participar do nosso programa enviando críticas e sugestões e também perguntas para oabnatv_piracicaba @edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural da Fernandes e Rodrigues Consultoria, Biotipo,
Farmácia de Manipulação. E Lobão, Clínica Veterinária e Centro de Estudos Avançados em Homeopatia. Bala Minuti, Gestão do Conhecimento. Santa Casa Saúde, o plano que está há 20 anos com você. Sua segurança quando você mais precisa. Sua confiança, mais qualidade de vida. Santa Casa Saúde, o plano com maior estrutura física da região e retaguarda em urgência e emergência. Santa Casa Saúde, sua vida, nosso compromisso.